Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao segundo vídeo da série sobre os POPs, os Procedimentos Operacionais Padronizados. Hoje a gente vai falar sobre a RDC 275 de 2002. Eu sou Carol, nutricionista, seja muito bem-vindo ao nosso canal Domine as Boas Práticas. Vamos lá? Se você ainda não assistiu, volta lá no primeiro vídeo que a gente fala sobre os POPs em relação à RDC 216. A RDC 216 é voltada para os restaurantes comerciais, enquanto que a 275 ela fala em relação aos estabelecimentos produtores, industrializadores de alimentos. Essa é a diferença de uma para outra. E, baseado nisso, os POPs também são diferentes. A RDC 216 vem trazendo só 4 POPs pra gente, enquanto a 275 traz muito mais. São 8 POPs que a gente vai trabalhar a partir de agora. Só relembrando o que é o POP. São instruções sequenciais com passo a passo para a gente estabelecer e garantir que o procedimento rotineiro seja feito sempre da mesma forma e da forma correta. Essa legislação vem com 8 POPs e eles vêm descritos em letras ao invés de números. Vamos lá, pegar a listinha aqui para não me perder. Higiene das instalações e equipamentos móveis e utensílios. B. Controle da potabilidade da água. C. Higiene e saúde dos manipuladores. D. Manejo dos resíduos. E. Manutenção preventiva e calibração dos equipamentos. F. Controle integrado de vetores e pragas urbanas. G. Seleção das matérias-primas, ingredientes e embalagens. E H. Programa de recolhimento de alimentos. Agora eu vou explicar para você passo a passo cada um desses procedimentos. Agora a gente vai falar detalhadamente sobre cada um desses POPs. O POP de higienização e instalações móveis e utensílios. A gente vai descrever nesse POP, por exemplo, a superfície que a gente vai higienizar, qual o produto que a gente vai usar, com que frequência você vai realizar esse procedimento, qual é a concentração de uso desse produto, tem enxágue e não tem enxágue, todo esse procedimento tem que ser descrito. Se incluir, por exemplo, o desmonte de algum equipamento, a gente deve incluir também nesse procedimento. Eu vou lavar uma geladeira, por exemplo, eu preciso tirar a prateleira da geladeira para poder lavar ela e recolocar no lugar. A gente vai descrever todo esse procedimento dentro desse POP também. O segundo POP é o de potabilidade da água. A gente vai descrever os pontos de coleta de água, com que frequência que eu vou realizar esse procedimento de coleta de água, e o reservatório de água, com que frequência eu vou realizar ele, se ele é realizado por um funcionário da empresa ou se é feito por empresa terceirizada. Se for realizado por um funcionário da empresa, eu vou descrever, de acordo com o POP anterior, qual é o procedimento passo a passo para a higienização desse reservatório de água. E se for realizado por empresa terceirizada, eu tenho que guardar o certificado dessa realização desse procedimento. O terceiro POP é o de higiene e saúde dos manipuladores. Nesse POP eu vou descrever os procedimentos corretos de higiene do pessoal e no ambiente de trabalho, orientações de lavagem de mãos, orientação de cuidados com o uniforme e procedimentos que a gente deve evitar e realizar dentro do estabelecimento. Por exemplo, evitar de tossir, espirrar sobre o alimento, botar o dedo no nariz ou na boca, não fumar na área de trabalho, não usar o celular dentro da área de manipulação. Todos esses procedimentos a gente pode descrever dentro desse POP. A gente vai descrever ainda em relação à saúde do próprio manipulador, exames de saúde que ele vai executar, com que frequência, o que realizar, medidas corretivas que a gente vai ter no caso de doenças, de enfermidade, corte nas mãos, como a gente vai proceder com cada uma dessas situações. Por exemplo, o funcionário teve um corte na mão, eu vou encaminhar ele para um atendimento, ou é possível eu tampar esse corte, botar um band-aid e botar uma luva e voltar para trabalhar? Eu vou descrever essa não conformidade e essa medida corretiva, quais são as medidas que eu vou tomar no caso de cada uma das situações. Dentro desse POP também, a gente vai falar sobre a capacitação desses funcionários. O que vai ser falado no treinamento, com que frequência eu vou realizar esses treinamentos, a carga horária. E sempre fazer um registro nominal dos funcionários numa ata de reunião e treinamento, para a gente ter o controle dos funcionários que foram treinados e orientados e a gente manter esse registro na nossa pasta de boas práticas. O quarto item é o manejo de resíduos. O que é o manejo de resíduos? Como que eu vou descartar os resíduos gerados pelo meu estabelecimento?
Quais são os controles que a gente vai fazer de higiene desses coletores? Como que eu vou realizar a higienização dos coletores de resíduos, por exemplo? Que a gente vai seguir mais uma vez o POP número 1, que é o POP de higienização de equipamentos. A gente vai considerar o nosso coletor, a nossa lixeira como um equipamento e a gente tem que descrever a higienização correta desse equipamento. A gente entra numa outra questão que é a coleta seletiva do nosso resíduo dentro do nosso estabelecimento, que hoje em dia é obrigatório pelas legislações aí de grandes geradores de resíduos, mas a gente pode falar sobre isso num outro vídeo. O quinto item, a letra E, é a manutenção dos equipamentos. Como vão ser realizadas as manutenções preventivas dos nossos equipamentos? Como vai ser realizada a calibração desses equipamentos? Que equipamentos que eu vou fazer manutenção preventiva? Por exemplo, ar-condicionado, troca da vela do filtro, câmara refrigerada. Quais são os equipamentos que eu vou fazer e como eu vou fazer essa manutenção? Eu vou descrever e registrar isso também numa planilha de controle para a gente sempre manter a regularidade dessa manutenção. Letra F, controle integrado de vetores e pragas urbanas. Eu costumo sempre falar para você aqui que o controle de pragas não é matar pragas, é a gente evitar que elas venham, evitar atração, abrigo, proliferação de pragas. Então, para isso, a gente tem todo um controle preventivo de pragas. Evitar buracos na parede, sempre manter tampadinho, tela na janela, tela nos ralos, todos os procedimentos que a gente vai garantir dentro da nossa unidade para evitar essa atração e abrigo de pragas. E realizar o controle químico também. A realização do controle químico de pragas a gente vai descrever nesse procedimento também. O controle químico tem que ser realizado por uma empresa terceirizada. Então a gente vai guardar, nesse procedimento, a gente vai guardar a certificação dessa execução desse serviço e licença de funcionamento da empresa que executou esse serviço de controle de pragas pra gente. Letra G, recebimento de matérias-primas. A gente vai avaliar o recebimento da nossa matéria-prima. Como? Tendo planilhas de controle de recebimento. Por exemplo, temperatura. Eu recebi um alimento que é refrigerado, que é perecível. Eu vou fazer o controle de temperatura no momento de recebimento desse produto. Eu vou receber o produto, fazer a aferição de temperatura e registrar isso numa planilha. Com que objetivo? A gente ter o rastreamento dessa matéria-prima. Se eu tiver algum problema com a minha carne, por exemplo, eu consigo verificar qual foi o meu fornecedor daquela carne, que temperatura que ela chegou, se estava adequada. Eu devo realizar ainda a verificação do meu fornecedor. O carro dele, ele se propõe a entregar para mim um alimento que é refrigerado. O carro dele é refrigerado? Está de forma adequada essa entrega? Toda essa avaliação eu vou fazer nesse POP. Eu tenho produtos reprovados. O que eu vou fazer com esses produtos? Eu tenho que estabelecer um local para guardar aquele produto reprovado ou que está sendo aguardando para troca. Por exemplo, eu tenho uma lata amassada, um produto inadequado, eu entrei em contato com o meu fornecedor e o fornecedor se propôs a fazer a troca desse produto. Então eu vou estabelecer um local dentro do meu estoque, identificar como um produto inadequado, produto para troca, para eu poder separar e deixar aguardando a retirada do nosso fornecedor. E por último, a letra H é o programa de recolhimento de alimentos. O que é isso? Eu tenho meu produto industrializado que eu forneci para vários estabelecimentos e eu tive um problema específico com um determinado lote. O que eu vou fazer com aquele produto? Como eu vou fazer o recolhimento daquele produto? Quais são os procedimentos? Eu vou entrar em contato eu identifiquei esse problema, eu vou entrar em contato com o meu cliente e vou avisar ele que eu preciso fazer o recolhimento desse produto. Eu recolhi esse produto, eu trouxe para dentro da minha indústria, para eu poder avaliar qual que é o problema, poder fazer uma contagem de perda. E para isso, como eu estou retornando um produto e o produto que é problemático para dentro do meu estabelecimento, o ideal é que a gente tenha um espaço separado para esse produto. Tudo isso a gente vai descrever dentro desse procedimento. Aonde eu vou receber esse produto? O que eu vou fazer com esse produto? Como vai ser feito o descarte dele? Como vai ser feito esse controle de perda, por exemplo? Tudo isso a gente vai descrever dentro desse procedimento. E de forma geral, em todos os POPs, todos os procedimentos, a gente vai estabelecer planilhas de controle. Cada procedimento vai ter a planilha de controle específica daquele procedimento.
E como planilha de controle, eu sei que é um assunto bastante difícil também, muitas vezes a gente tem dificuldade de como estabelecer, como montar a planilha de controle de cada um dos procedimentos, a gente vai falar sobre essas planilhas de controle no próximo vídeo. Até lá!